Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu quero agradecer a vocês a oportunidade aí de participar dessa Semana da Sepsi. É um prazer enorme ser convidada para esse evento, tá? Espero que a apresentação possa contribuir um pouco para o aprendizado de vocês. Vou começar a compartilhar minha tela. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aí sobre a sepsi no século XXI e os desafios para o sistema de saúde, né? Foi isso que me foi proposto pela comissão organizadora. Bom, eu sei que eu fui apresentada, mas só para contextualizar um pouquinho, né? Eu me formei em enfermagem em 2016. Na sequência, eu fiz a residência e acabei ganhando a pós-graduação no Einstein em terapia intensiva. Trabalhei na UTI na sequência, né, no final da residência, fui contratada. Então eu fiquei 5 anos na terapia intensiva, já nesse meio tempo eu comecei a fazer o mestrado e logo em seguida eu saí da UTI, agora eu sou analista de treinamento e desenvolvimento corporativo. Então depois da pandemia minha carreira deu essa guinada aí para o ensino, que é uma área que eu sempre admirei bastante. Bom, eu começo a minha apresentação com um caso clínico no qual eu quero provocar vocês, de uma paciente do sexo feminino de 74 anos, 92 quilos, tá bom? Ela já tem de base DPOC, O2 dependente, já tem uma sequela de AVCI, é hipertensa e já teve um IAM. No dia 21/6, ela começou a apresentar tosse seca e febre de 38,5. E a conduta foi azitromicina, dipirona e retorno se necessário, né? Azitromicina mais tratamento sintomático. No dia seguinte, no dia 22, ela volta para o hospital com quadro de dor torácica, afebril, foi coletados novos exames laboratoriais, foi feita analgesia e retorno se necessário. Mas no dia 23, ela retorna ao PA de ambulância, aí com quadro de confusão mental, dispneia ao repouso, evoluindo para insuficiência respiratória, e a conduta foi internação na UTI. Né? Bom, nesse momento, né, no pronto atendimento, já no terceiro dia, ela evoluiu com insuficiência respiratória, VNI e necessidade de intubação orotraqueal. E por esse motivo ela foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, né? Esses são os exames dela, então leucócitos um pouco aumentado, PCR, lactato de 35, um pouco acidótica com pH de 7,29, um pouco hipoxêmica com O2 de 59 e um CO2 aí de 57. Bom, o que a gente imagina quando a gente vê um caso desse? Ah, essa paciente pode ter Covid, afinal estamos na pandemia. No entanto, esse caso clínico foi antes da pandemia, tá? Então, só trouxe essa provocação para a gente pensar o quanto estamos enviesados ao dar diagnósticos, ao seguir plano terapêutico no contexto da pandemia. Então, só para a gente sempre, claro, estamos na pandemia, vamos coletar exames, vamos suspeitar disso. Mas vamos abrir aí o pensamento, né? Vamos lembrar que os outros diagnósticos também estão presentes e não deixaram de acontecer. Bom, vamos imaginar que o nosso caso, então, é Covid, sim, né? Então, essa era a imagem da paciente. Então, ela tinha essa imagem aí do pulmão no raio-x, que é a primeira imagem de vidro fosco, que é o que mais a gente escuta no contexto da pandemia. E a segunda imagem é uma imagem de tomografia, na qual foi empregado amplamente aí a avaliação percentual de acometimento pulmonar, né? Isso já acontecia antes, mas no contexto da pandemia isso se tornou mais comum ainda.
Então, esse era o cenário da nossa paciente, né? Só para dar aqui uma pincelada sobre o escalonamento da terapia ventilatória. Então, no primeiro momento, onde a paciente fica apenas hipoxêmica, né? Indicado um cateter nasal para tentar uma saturação limite aí acima de 95. Depois, no segundo momento, se ela continua com queda de saturação, a gente pensaria no cateter nasal de alto fluxo, uso de ventilação não invasiva, né? Aí fica a critério do avaliador, seja o médico ou o fisioterapeuta, se essa paciente precisa ou não de pressão, que é o que é possível ocorrer no BiPAP ou no CPAP, ou se vai usar o cateter de alto fluxo se tiver disponível no serviço, né? Bom, se ainda assim o paciente evoluir com insuficiência respiratória importante, aí vai ser indicado a ventilação mecânica invasiva. E dentro da ventilação mecânica invasiva, né, se eu tenho um quadro aí de ventilação mecânica com uma oferta de 90% a 100% de oxigênio, com uma saturação limítrofe de 84%, 85%, a gente precisa começar a pensar em quais manobras que a gente vai lançar a mão na ventilação mecânica, né? Então, pensaríamos aí em recrutamento alveolar, pensaríamos na posição prona, e se, como última linha de terapêutica, se nada dessas manobras forem suficientes, a gente deveria pensar em ECMO, que é o circuito de oxigenação extracorpórea, nos serviços que contam com isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de ECMO. Bom, mas a pergunta que eu faço para vocês é como é que o paciente chega nesse cenário, né, nesse ponto de gravidade com uma doença que tem acometimento pulmonar, né? Então é isso que a gente vai conversar aí ao longo da nossa aula, né? Como que se decorre aí a gravidade de um paciente, como é que se estrutura o serviço de saúde do paciente com sepse por Covid. Mas antes disso, eu só quero aí relembrar o conceito de sepsis, né, que eu trago o último conceito aí, que é o sepsis 3, que a gente já tá careca de saber, mas é importante relembrar. Foi estabelecido pela Surviving Sepsis Campaign, né, foi um conceito mais direcionado de sepse. A gente tinha um conceito inicial lá em 1991 de sepsis 1, depois do sepsis 2 ocorreu uma expansão da lista dos sinais e sintomas, né, e em 2016 excluiu-se sepse grave, já que entende-se que sepse é sempre grave. Então, no último conceito, temos sepse e choque séptico, né? E aí, sepse é a síndrome da disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta imune desregulada do hospedeiro a uma infecção. Bom, é um quadro clínico de extrema preocupação, né, então eu trago aqui dados da Sociedade Europeia e Americana de Terapia Intensiva. A taxa de mortalidade dos pacientes com sepsia é de 30,1%. Desses pacientes, os que precisam de vasopressores ou têm hiperlactatemia após a administração de fluidos são classificados como pacientes que tiveram choque séptico, e aí a taxa de mortalidade sobe de 30,1% para 42,3%. Então, é um quadro clínico aí de evolução importantemente grave, né, com uma taxa de mortalidade que chama aí a nossa atenção. Então, eu trouxe aqui um esquema, né, da repercussão do paciente com sepse. Então, a gente vai pensar aí num acometimento pulmonar, né, mas a sepse pode ser causada por vários motivos. Então, tem o sepse cutânea, sepse de foco abdominal. Então, qualquer agente que cause um processo infeccioso dentro desse conceito, com uma resposta imune desregulada do hospedeiro a uma infecção, vai causar os danos que a sepse traz, né? Então, como que se decorre, né? É muito comum observar aí do ponto de vista neurológico confusão e rebaixamento do nível de consciência, né, pelo processo infeccioso. A hipotensão é muito comum. A hipotensão aí está relacionada à vasoplegia, que é secundária aí
ao processo infeccioso, a resposta exacerbada, né? A taquicardia, que é um mecanismo compensatório, em que o organismo aumenta a frequência cardíaca para compensar um organismo que está hiperdinâmico. Eu tenho acometimento pulmonar aí pela sepse, independente do seu início, né? Se é pulmonar ou não, o pulmão é um órgão que também é acometido. Então, a relação de PaO2 e FiO2, né? Ou seja, a quantidade, o percentual de oxigenação arterial pela quantidade de oxigênio que eu oferto no ventilador mecânico passa a ser menor que 300. E isso de maneira progressiva, né, só indica um pior prognóstico, uma pior gravidade da doença. Pacientes apresentam febre e a gente não pode menosprezar, mas também ocorre a hipotermia. Temos aí a ocorrência de íleo inaudível, né, então paciente grave com a hipotensão, hipoperfusão abdominal, mais aí a vasoplegia, faz com que pouco se absorva no intestino, né? Porque o intestino ele é altamente vascularizado para poder absorver a dieta que é oferecida para o paciente. Eu preciso da vasculatura ali ativa e bem funcionante. Então, quando eu tenho um quadro séptico, essa absorção é diminuída pela diminuição da perfusão. Perfusão periférica, perfusão intestinal, perfusão renal. Aí já aproveito para falar aqui, né, do débito urinário, que o rim é um órgão que é fluxo dependente, né? Então, se eu tenho um déficit aí na perfusão renal, consequentemente, eu vou ter uma lesão renal causada tanto pelo engurgitamento, ou seja, o paciente está hipervolêmico, o rim fica engurgitado, ou pela má perfusão renal, qualquer que seja o motivo, a lesão renal pode acontecer nos quadros mais graves de sepse, né? A gente tem que, dentre os pacientes da terapia intensiva, cerca de 23% apresentam lesão renal, né? Então é um número importante. Também aí com o aumento da creatinina, né? E aí já puxo o gancho para falar dos exames laboratoriais que se alteram, que foi o que a gente falou anteriormente, né? Então, tem uma leucocitose ou leucopenia, aumento do lactato, aumento da procalcitonina e da PCR, que é um marcador tardio, né? Às vezes ela pode não aumentar no primeiro momento, mas, consequentemente, aí com a gravidade do doente, ela pode aumentar também. Então, de novo aqui falando da má perfusão periférica, né, que é causada pela má perfusão geral que acontece nos pacientes sépticos. A hiperglicemia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também é um indicador de mau prognóstico, né? Então, se o paciente apresenta hiperglicemia ao longo da internação, provavelmente ele tenha um prognóstico ruim, né? Manter um paciente grave hiperglicêmico é um indicativo de que ele pode ter maior taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade é maior nos pacientes que se sustentam hiperglicêmicos quando graves. Daí a importância do gerenciamento, né, do índice glicêmico através de um protocolo institucional, que deve ser bem alinhado, pensando aí no paciente grave com pouca perfusão, né, como a perfusão periférica, a gente precisa pensar na insulina endovenosa, já que a insulina cutânea pode não ser bem absorvida, né. E aqui também trouxe a trombocitopenia e hiperbilirrubinemia, também por disfunção hepática, né. Então, sepse é um acometimento que pode ser de múltiplos órgãos e por isso que é tão grave, por isso que é tão difícil esse manejo, né. Trago aqui, gente, um estudo super fresco de Washington, que ele avalia todos os pacientes que tiveram COVID grave em Washington, né, nesse estudo, e assim, 71% dos pacientes que evoluíram com COVID grave tiveram SARS e precisaram de ventilação mecânica. 67% dos pacientes que participaram do estudo precisaram de drogas vasoativas e, dentre as disfunções orgânicas, né, 33% apresentaram disfunção cardíaca, 20% apresentaram lesão renal
e 15% apresentaram lesão hepática. E aí eu puxo o gancho aí para falar do distúrbio de coagulação, né. Então quando eu penso num paciente grave, né, quando eu penso num paciente inflamado, eu tenho alguns motivos para achar que ele pode ser pró-trombótico, né. Então por que que esse paciente vai ter um trombo? Bom, primeiro a gente pensa que ele está extremamente grave, a gente tem que pensar na imobilidade. Então, é um paciente que tem uma mobilidade prejudicada e o paciente parado, sem mobilidade, tem alta chance de fazer um trombo. Além disso, a vasoplegia causada pela sepse faz microlesões no vaso. Essas microlesões no vaso ativam elementos da cascata de coagulação, para tentar corrigir, né, é uma lesão, assim como qualquer outra que a gente faz aí, cutânea, então é uma lesão vascular e esses componentes aí da cascata de coagulação que são ativados, que vão passar ali pelo vaso, vão causar trombo. E aí justifica muito, claro que para covid a gente precisa de mais estudos para bater o martelo e dizer que é só isso mesmo, e que não tem outros motivos específicos de covid. Mas esse motivo do paciente grave que tem trombo, por essas causas que eu trouxe, pela vasoplegia, lesão vascular e pela imobilidade, fazem sentido quando a gente pensa no paciente que está séptico por Covid, né. Então, quando a gente pensa em sepse, a gente pensa em etiologia bacteriana. Mas não, a sepse pode ser causada por vírus, pode ser causada por fungos, volto aqui para o conceito que eu trouxe. Síndrome de disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta imune desregulada do hospedeiro a uma infecção, independente aí da sua etiologia, né. Bom, então, só para grifar aí a importância, né, da anticoagulação, do uso da profilaxia farmacológica de TEV, né, por esses motivos que a gente elencou anteriormente. E aí pode ser indicada a heparina não fracionada ou de baixo peso molecular pelo alto risco, né. E também na ocorrência de TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, tem indicação nível A para uso de heparina de baixo peso molecular. Então, assim que se faz o tratamento, né. Aqui eu trago um pouquinho da glicogenólise, né, que é um processo em que ocorre a degradação do glicogênio, e acontece quando os níveis de energia e suprimentos de glicose estão baixos. Então, é por isso que o paciente acaba ficando hiperglicêmico aí nesse processo infeccioso, né. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte ventilatória. Agora que já falamos aí sobre o desenho, né, da gravidade do paciente. Como é que a gente ventila, né, o paciente séptico? Então tem que ter um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, nunca acima de 6 ml por quilo, tá ok? Para não fazer lesão. Em pacientes com SARA, né, o limite superior de pressão platô indicado é de 30 centímetros de água. As últimas literaturas trazem que são contra o uso de catéter de artéria pulmonar em pacientes com SARA induzido por sepse. A posição prona é indicada quando a relação PaO2-FO2 é menor que 150. Aí já puxo o gancho para falar um pouquinho de ECMO, né, quando essa relação é refratária à prona e refratária a recrutamento alveolar, refratária a todas as manobras, continua com uma relação menor que 150, menor que 100, esse paciente tem indicação de ECMO e depois precisa entrar aí nas entrelinhas da ECMO para ver se tem algo que contraindique a terapia. Mas pela gravidade o caminho seria esse, né. As últimas literaturas falam contra o uso de agonistas beta-2 em pacientes com SARA induzida por sepse sem broncoespasmo. Precisamos lembrar da prevenção de PAV, pensar o tempo todo no desmame da ventilação mecânica, né, que a partir do momento que o paciente é entubado, a gente já tem que começar a se preocupar em como é que a gente vai fazer o desmame da ventilação. E aí temos a terapia guiada pela meta, né, com objetivando aí uma SVO2 no mínimo de 70.
Vou falar um pouquinho sobre a prevenção de PAV, porque é algo que a gente pode acabar deixando de lado no cenário em que eu tô com um paciente extremamente grave e que eu tenho várias coisas para cuidar desse paciente, vários exames, várias atividades para fazer, curativos, enfim, medicamentos. Cuidar de PAV é super importante, porque a partir do momento que o paciente está entubado, ele tem alto risco. Então a gente tem que pensar na cabeceira sempre 30 graus no mínimo, tá? Não mais que isso também, porque a gente tem aí estudos que mais que 30 graus podem fazer lesão de pele, né? Aumenta a taxa de lesão de pele. Fazer uma higiene oral perfeita, né, ver qual que é a indicação da instituição que você trabalha. Aqui a gente usa um produto à base de clorexidina nos primeiros 10 dias e depois dos primeiros 10 dias a gente usa um enxaguante bucal normal junto com antes disso o creme dental. Por que a gente tem que se preocupar, né, de usar clorexidina somente por 10 dias? Porque depois dos 10 dias os últimos estudos trouxeram que não houve diferença na taxa de pneumonia associada à ventilação, além de começar a prejudicar o esmalte dos dentes, né? Então a gente precisa se preocupar com isso também. Nosso primeiro objetivo quando a gente cuida de um paciente grave é, primeiro, não fazer mal. Bom, agora entrando aí na parte neurológica, né, quando a gente pensa no paciente que precisa de ventilação mecânica, para ele ficar ventilado, ele precisa estar sedado. Não há como deixar um paciente em ventilação mecânica sem sedação por longos períodos, e se ele está grave, ele precisa de sedação para ele ficar bem acoplado à ventilação mecânica. Quando a gente pensa aí na sedação, a gente tem que pensar em sedação guiada por metas, né, não é assim: "Ah, vou deixar meu paciente extremamente sedado, porque aí ele fica quietinho, ele não me dá trabalho e vai ficar tudo bem". Não, não é assim. A gente precisa estabelecer o quão sedado eu quero deixar o meu paciente. E aí eu convido vocês a conhecerem a escala de Haas, né, para quem não conhece, que vai de +5 até menos que vai de +5 a -5. E essa escala ela direciona o quão sedado eu quero deixar meu paciente. Então, a equipe de enfermagem, né, alinha com o médico qual é o objetivo, e aqui na minha instituição é o enfermeiro que vai guiando a velocidade em que vai ser infundida a sedação, guiada pela meta de Haas, tá? Então, não é porque o paciente está super grave que eu preciso deixar um propofol super alto, um hormônio super alto, ele vai ficar assim muitos dias. Não, eu preciso pensar em deixar o RAS dentro da meta, né, e para isso eu vou aumentar ou diminuir a sedação. Quando a gente pensa em paciente grave, a gente tem que lançar mão de alguns dispositivos, né, dos pacientes que estão usando sedação. Então o BIS que é o índice biespectral, depois vocês procuram aí algumas imagens. O BIS ele mensura o quão sedado está o paciente. São eletrodos, né, que você coloca aqui na testa do paciente. E aí geralmente a meta aí de BIS é de 40 a 60, né, que é uma sedação ok. Abaixo de 40 é bastante profundo, né, abaixo de 10 aí a gente começa a pensar em morte encefálica, porque os eletrodos captam a atividade elétrica, né, o índice de atividade elétrica. E acima aí de 60, o paciente provavelmente já vai estar acordando. Então é um instrumento muito legal para que a gente consiga, além da avaliação clínica, que é a escala de Haas, a gente utilizar também um monitor, que vai dar aí uma medida mais acurada sobre o quão sedado está o paciente, né. Além do BIS, a gente tem o TOF. O TOF é utilizado em quais momentos? O TOF significa Train of Four, que é um dispositivo que se coloca no dedo e no braço, e que é utilizado em pacientes que estão curarizados. O que significa isso? O paciente pode ficar muito grave, acidótico ou, sei lá, por um outro motivo neurológico em que eu precise de atividade e movimentação zero, né, mas o mais utilizado aí, falando no nosso contexto aí do Covid, é por quadros graves de acidose, em que não há como acoplar aí a ventilação mecânica no paciente, devido à acidose, aí esse paciente precisa ser curarizado, tá. Quando o paciente é curarizado,
A gente precisa saber se ele realmente está sedado, porque há uma diferença entre estar sedado e estar curarizado. Ele pode estar curarizado, mas não está sedado, então ele só não consegue se mexer, mas ele está consciente. Por isso eu uso o bis. O TOF é para saber se ele realmente está totalmente bloqueado. Então o TOF vai de 1 a 4, em que se o paciente está totalmente bloqueado, ele não vai ter nenhuma resposta aí ao estímulo, tá? Só para concluir aí essa ideia da sedação, ou mais algumas coisas importantes que eu trago, é assim, naquele momento em que eu já desmamei o curar e eu tô começando a desmamar a ventilação, o paciente fica super assincrônico na ventilação mecânica. No entanto, ele tá saturando bem, tem uma gasometria boa. E a estratégia terapêutica traçada para ele, né, junto à equipe, é o desmame da sedação e da ventilação. Se o paciente começa a ficar assincrônico, nós tendemos a querer voltar à sedação, porque ele está assincrônico, o ventilador está apitando, o paciente está agitado, o paciente não para quieto, e é nesse ponto que a gente tem um divisor de águas entre ter um atendimento personalizado ou não. O que é o mais fácil nesse cenário? Que eu tenho um ventilador tocando, o paciente extremamente agitado, tá com o resto de sedação lá. O que é mais confortável, eu voltar à sedação ou eu pensar em associar um neuroléptico para controlar esse delírio e desligar a sedação? Quantas vezes a gente já não foi chamar o médico para falar que o paciente estava extremamente agitado e a nossa atitude inicial é: "Vamos fazer um bolo de sedação, vamos sedar de volta". E muitas vezes não é isso. Talvez você tenha que fazer um bolo para dar tempo de você pegar o neurolético fazer efeito, ou para ver com o médico se você pode desligar a sedação e ver como é que esse paciente acorda de fato, né. Mas assim, vamos nos policiar nessa atitude, né, nesse momento aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho de hemodinâmica, né. Então, o que a gente sabe, que tá todo mundo careca de saber, é que o paciente séptico, ele tem aí um aumento no consumo de O2, né, e uma diminuição da oferta, por isso que eu tenho um aumento da frequência cardíaca. A taxa de extração começa a aumentar demais pelo consumo. Eu tenho um ciclo anaeróbio de ATP e tenho um aumento de lactato. Aqui eu trago o estudo Early Go, que foi super importante, publicado na New England, que fala sobre a terapia precoce guiada por metas, né. Então, a gente teve aqui que a taxa de mortalidade, né, foi de 30,5% no grupo de terapia dirigido por metas e de 46,5% no grupo designado para terapia padrão. Então eu tenho um aumento importante aqui, né, de 16,5% do de mortalidade nos pacientes que não têm a terapia guiada por metas, né, que vou usar a mesma terapia para todo o paciente. Então, quando a gente pensa em terapias guiadas por metas, a gente pensa em controle de frequência cardíaca, medir a PVC para ver se esse paciente precisa ou não de volume, para ver se ele é responsivo a volume quando eu faço, porque o volume tem quantidade certa e hora certa, não é livre demanda e não é da cabeça do profissional que está atendendo. Meta de pressão arterial média, 65 de pressão arterial média não é por acaso. Temos um artigo que fala sobre isso, que é a pressão média, que é a pressão que mais garante, né, a perfusão dos órgãos. Observar sempre aí o valor de lactato, pH e base. Depois que o pH desce lá para baixo, é super difícil recuperar isso daí, então a gente tem que ficar de olho nisso. O controle da hemoglobina, mais para frente a gente vai falar específico da hemoglobina. E o controle da SVO2, né, que foi o que a gente falou aí, que nosso objetivo é chegar em 70. Bom, quando a gente pensa em reposição volêmica, né, a gente faz a reposição volêmica guiada também por lactato sérico, né, então é importante medir. A indicação inicial é de 3 ml por quilo de cristalóide nas primeiras 3 horas. A pressão arterial média alvo de 65, e se não for possível alcançar essa média de 65 com o volume
Faz-se necessário o uso de vasopressores, tá? Isso não piora a mortalidade, com o objetivo de atingir a pressão de 65. Claro que pacientes que fizeram uso de vasopressores apresentam maior taxa de mortalidade nos estudos, e isso é discutido, que é por conta da gravidade que tem maior taxa de mortalidade, tá? Mas precisamos usar vasopressores se o paciente apresentar pressão média abaixo de 65. O alvo de PVC é de 8 a 12, SVO2 que a gente falou de 70%, coletar as culturas, né? Quando a gente pensa em coletar culturas, a gente pensa no antibiótico. Isso também todo mundo tá careca de saber, mas eu não posso deixar de falar, né? Então, o paciente chegou, quadro séptico, coletou cultura, administrar aí antibiótico dentro de 1 hora após o reconhecimento do quadro, né? É indicado terapia antimicrobiana de amplo espectro para cobrir todos os patógenos prováveis, e depois a gente usa a cultura para escalonar ou descalonar o antibiótico. Isso é muito importante, né? O farmacêutico tem que ficar de olho, o enfermeiro tem que ficar de olho, o médico tem que ficar de olho no resultado da cultura do paciente, para ver o que é que ele vai fazer com o antibiótico. Porque o antibiótico não serve só para você ir escalonando conforme o paciente piora, não. Se você coletou cultura e o que você está dando, o antibiótico que você está dando para o paciente é uma coisa super forte, super ampla, que vai fazer lesão renal, que vai fazer lesão hepática, né? Não faz sentido. Eu preciso também não somente escalonar, eu preciso descalonar a terapia, né, com os antibióticos. Esse estudo aqui, publicado na Critical Care, fala sobre guiar o antibiótico, né? Em que momento que o antibiótico deve entrar. Então, foi um estudo grande, com 2.154 pacientes, né? No grupo 1, o antibiótico entrava aí na primeira hora do momento do diagnóstico, e no grupo 2, o antibiótico entrava apenas após a hipotensão. O resultado foi que a cada hora de atraso, a taxa de sobrevida foi 7,6% menor. Então, assim, faz sentido e é uma indicação dar o antibiótico para o paciente na primeira hora, ao invés de dar apenas quando o paciente apresenta hipotensão. Parece muito claro isso quando o paciente está na UTI, mas vamos pensar um pouquinho antes, né? Quando o paciente chega grave, né? Será que ou chega naquele sintoma, naquela sintomatologia meio borderline, né, que você não sabe para que lado vai, o paciente tá esquisito, né, tá com confusão. Tá passando o tempo, gente, tá passando o tempo. E aí, o que que a gente vai fazer, né? Então, nesse momento, né, do pré-UTI, quando o paciente chega no hospital, né, como é que vai ser o manejo? É nesse momento que a gente não pode comer bola e pensar no antibiótico o quanto antes, né? Esse aqui é o estudo Córticos, que eu trago um pouquinho para falar sobre o uso de hidrocortisona, né? E que compara o uso da hidrocortisona associada ao antibiótico. Então, no grupo intervenção, que recebeu hidrocortisona de 500 pacientes, né, a mortalidade foi de 39,2%, e no grupo placebo foi de 36,1%. É uma diferença pequena, né? Então, o uso de corticosteroides após esse estudo Córticos, que foi super importante aí para terapia intensiva, traz que apenas que o corticoide indicado apenas se a ressuscitação volêmica e a terapia vasopressora não forem capazes de restaurar a estabilidade hemodinâmica, né? Como assim? É indicado que os pacientes utilizem corticoide se o vasopressor não conseguir recuperar uma pressão média de 65. Então, eu associo com a noradrenalina, por exemplo, uma hidrocortisona. Mas ser um plus ao antibiótico, entrar sem ter uma hipotensão importante, não há grande diferença, como a gente viu nesse estudo. Então, ele é indicado aqui nesse cenário, né? Vou associar o corticoide, a hidrocortisona, com a noradrenalina, com a adrenalina, enfim. A sugestão é utilizar a hidrocortisona EV na dose de 200 mg por dia,
É uma recomendação fraca, de baixa qualidade de evidência, mas a gente observa na prática clínica que ajuda, né, no desmame do vasopressor. O uso de corticoide diminui a resposta inflamatória por supressão da imunidade, então por isso a gente precisa lembrar que o desmame do corticoide sempre tem que ser gradual, porque ele faz uma supressão adrenal e para o organismo voltar a produzir corticoide, eu não posso tirar o corticoide de uma vez, né? Eu preciso ir tirando gradativo, enquanto isso o organismo vai se sentindo estimulado para voltar a produzir. Falando um pouquinho aí da administração de hemocomponentes, né? É indicado a transfusão de sangue apenas quando a hemoglobina for menor que 7, exceto em circunstâncias atenuantes, né? Ou que o paciente já teve um IAM, hipoxemia ou uma hemorragia aguda. E plaqueta somente se menor que 20.000, exceto em circunstâncias de sangramento ativo. O que significa isso, né? Eu trago esse estudo aqui para ilustrar um pouco essa informação. É um estudo publicado na New England com 998 pacientes, né? E o grupo 1 recebeu transfusão sempre que o HB era menor que 9. E o grupo 2 recebeu transfusão somente quando o HB era igual a 7. E o desfecho foi avaliado 90 dias após a intervenção. Não houve diferença de mortalidade. Ou seja, se o paciente tem HB de 7, se o paciente tem HB de 9 e recebe hemocomponente, não há diferença na taxa de mortalidade. Então, por que eu vou administrar hemocomponente e expor o paciente ao risco da hemotransfusão, que às vezes a gente esquece, né, mas existem riscos na transfusão de hemocomponentes. Por que eu vou expor o paciente a esse risco, né? Então, por isso aqui essa indicação que eu trago, que é indicado transfundir, tirando esses casos aqui de IAM, hipoxemia, hemorragia aguda, é indicado apenas transfundir se o HB for menor que 7. Vamos falar um pouquinho agora de nutrição, né? Como é que eu vou nutrir esse paciente? Antes disso, precisamos lembrar da profilaxia para úlcera de estresse, né? Pantozol. É indicado nutrição enteral precoce, a gente vai entrar um pouquinho nisso com o artigo que eu trouxe, e é contraindicado nutrição parenteral nos primeiros 7 dias, para a gente poder ver para que lado que o paciente vai, né? Se ele vai melhorar, ou se ele vai evoluir, se ele vai continuar entubado e vai precisar de nutrição enteral. De qualquer forma, a parenteral não é indicada nos primeiros 7 dias. E é importante calcular a necessidade calórica, né? Aí os nutricionistas, para pensar que o paciente que ele está séptico tem um aumento no consumo. Então, eu preciso fazer um cálculo equilibrado aí da necessidade calórica para poder estabelecer a meta de dieta dos pacientes. Eu vou ligar a dieta logo na meta? Não. Aqui a gente tem um protocolo bem amarrado sobre ligar a dieta em 25 ml hora e depois progredir 5 ml de 6 em 6 horas. E isso é muito bom, porque eu não chego logo despejando dieta no meu paciente que tá super grave, né? Eu vou pensar novamente aí no ilho, que tá em todo o intestino, né? Que tá mal perfundido. Como é que eu mando a dieta lá? O que vai acontecer? Diarreia, ou senão vai distender o abdômen. Então precisamos pensar nessas coisas. Bom, sobre o que eu falei aqui, que a gente ia falar sobre a nutrição enteral precoce, eu trago esse estudo aqui também da Critical Care, que fala que a meta é que a dieta se inicie nas primeiras 48 horas. Isso reduz de 8 a 12% da mortalidade hospitalar. Que significa isso? O paciente que interna grave, que recebe dieta nas primeiras 48 horas, tem uma taxa de mortalidade de 8 a 12% menor. Isso é extremamente importante, né? Essa meta é praticada em apenas 50% dos pacientes, né, nas primeiras 48 horas. Por quê? Por que é tão difícil iniciar a dieta nos pacientes com menos de 48 horas, né? Por conta da instabilidade hemodinâmica e dos procedimentos que exigem jejum. Então, o paciente está grávido, ele vai para tomografia, ele vai fazer raio-x, ele vai para tal setor, ele vai ser transportado do PA para UTI, ele vai, enfim. Tudo isso atrapalha, né, na introdução da dieta, e a instabilidade hemodinâmica, que é o que a gente tem falado até agora, né, a má perfusão aí do trato gastrointestinal, dada a instabilidade hemodinâmica, a dose alta de vasopressor, eu não tenho perfusão, então não adianta eu ficar instilando dieta se eu não tenho perfusão abdominal. Então eu preciso aí
de usar pouca droga vasoativa, né? Quando o paciente já estiver melhorando, com droga vasoativa dose alta, não adianta iniciar a dieta. É importante fazer, então, o controle glicêmico, né? O controle glicêmico de glicose aqui sanguínea via protocolo. Então, a meta é que a glicemia seja menor que 180 miligramas por decilitro, né? E esse fato de hiperglicemia no paciente grave está associado a maior ocorrência de lesão renal. E o que eu falei anteriormente para vocês, que glicemias acima de 200 miligramas por decilitro aumentam a taxa de mortalidade em 16% dos pacientes, então isso é super importante. Então, dentre todas as coisas que a gente tem que olhar para o paciente, a glicemia tem aqui um peso grande, né? Pacientes hiperglicêmicos têm um aumento de 16% na taxa de mortalidade, então a gente precisa sim se preocupar com isso. Aqui, então, a hiperglicemia está relacionada aí à infecção, né, que reduz a fagocitose e a quimiotaxia dos neutrófilos, e estudos relacionados à via de obtenção glicêmica indicam que essa glicemia deve ser medida pela mesma via sempre, né? Então, se você faz capilar, você tem que fazer capilar sempre. Não adianta você corrigir uma hora por capilar, outra hora aproveitar o tubinho que você coletou de exame e medir a glicemia. Eu preciso usar sempre a mesma régua, senão eu mexo na quantidade de insulina, só que eu tô medindo de locais diferentes, de momentos diferentes. O mais indicado mesmo é fazer sempre por via capilar, seja no lobo da orelha, na face lateral do dedo da mão, do pé, tá bom? Bom, pensando agora nas eliminações, né, então que a maioria dos pacientes aí que vão ficar graves, um quadro grave de sepse, não vão precisar de sonda vesical de demora por estarem sedados e aí o risco de retenção urinária, né, então só para não deixar de falar também, tá todo mundo careca de saber dos cuidados com a sonda vesical de demora, né, tem que ter um protocolo muito bem estabelecido para higiene íntima, a sonda tem que estar bem fixada, a mobilização aqui pode causar lesão, né. Então, são os cuidados nos dois principais momentos didáticos que a gente divide, né, na sonda vesical de demora, no momento da passagem e no momento da manutenção, né. Quem passa? O enfermeiro. Quem faz a manutenção? O técnico, e o enfermeiro vai observar como é que está sendo feita essa manutenção, vai ajudar, enfim. É um cuidado nosso e é um dano secundário que a gente que a gente tem que evitar no paciente, né, naquele conceito de primeiro não fazer mal. Os pacientes aí que acabam evoluindo com diálise, né, eu trouxe uma imagem da CVV-HDF, que é a diálise lenta, né, com esse filtro aqui que dura 72 horas. Então, um longo período aí com o paciente grave tem uma perfusão renal, engurgitamento, e aí todos os motivos de ocorrer lesão renal, tá aqui o que acontece com o paciente grave. Qual que é a diferença, né, da diálise lenta, aqui só o horário, da diálise lenta para diálise convencional, né? O paciente que está grave, ele não consegue dialisar e filtrar tudo o que ele precisa em 4 horas, porque o fluxo de sangue tem que ser mais rápido. E ele não dá conta porque ele está hemodinamicamente instável. Por isso que eu tenho essa diálise aqui com atividade mais lenta, né? Então, são 72 horas de diálise com fluxo mais lento, que é o indicado no paciente que está grave. Aqui eu trago de novo, né, aquela foto que eu trouxe aqui sobre agora, com tudo que a gente já falou, né, então o paciente está com a sonda vesical de demora, que o paciente está com ECMO também, uso de ventilador mecânico, as múltiplas bombas de infusão, a bomba de dieta aqui que está desligada, né, que o paciente estava indo para tomografia. Aqui é a minha foto do dia 31/12/2019, que foi aqui abraçada, né, numa ECMO. Aqui tem a bomba que faz a heparinização da máquina, né, para não fazer trombos. Aqui não dá para ver nessa foto a membrana, deixa eu ver se tem alguma outra que dá. Aqui a gente tem a membrana, né, da oxigenação da ECMO. Então eu trouxe essa continuidade porque, assim, quero trazer vocês para o pensamento de paciente extremamente grave, com todos esses dispositivos, a gente precisa ir para tomografia,
E é esse jeito que a gente se organiza, tem que monitorizar o paciente, a ECMO tá aqui em cima da cama, o oxigênio, para continuar oxigenando o sangue que passa pela membrana, né? A gente achou que já chegou no ápice, depois que a gente termina de cuidar do paciente, deixar ele bonitinho, tem a parte 2, que é levar ele para tomografia. Aqui mais uma foto, né, da máquina. Aqui é a bomba, tá? Então, o que acontece? O sangue sai do paciente, passa por essa bomba centrífuga, passa pela membrana de oxigenação e volta para o paciente oxigenado. E aqui eu controlo a velocidade, né, as rotações e o fluxo do sangue. Através dessa linha verdinha aqui que está conectada na membrana, tem o oxigênio, que é para onde eu vou mandar o oxigênio aqui para oxigenar o sangue, com esse tanto de rotação de membrana, dentro deste fluxo. E devagarinho, conforme o paciente vai melhorando, eu vou desmamando tanto o oxigênio quanto o fluxo de sangue, né? E aí é uma conversa que exige mais de horas, né? A gente vai precisar se for falar de ECMO, precisa de um outro momento, né? Porque é muita coisa. Aqui mais uma foto, né, do processo de levar o paciente para tomografia. São 1000 mãos e 1000 olhos para cuidar desse paciente, né? Extremamente delicado, né? Aqui quando a gente estava terminando de conseguir passar ele. Aqui quando o paciente retornou, né, do exame. E isso é super frequente. E no Covid isso se tornou mais frequente ainda. E aí, meu filho, ó, é isso. Bom, com isso tudo, não podemos deixar de falar de mobilização. Então não adianta, nosso paciente estar super bem cuidado, né? Tá tudo organizado, bem sedado, bem ventilado, a hemodinâmica é estável, bem alimentado, as eliminações estão ok, o intestino funciona bem, ele está na prisma. Nossa, tô ganhando, meu paciente está ficando bom, mas ele fez uma lesão por pressão. Não, gente, isso também não pode acontecer, também é um cuidado nosso, também precisamos ficar de olho na mobilização de 2 em 2 horas, e é religioso isso, tá? Aqui é religioso, a gente nunca deixa de fazer. Se o paciente está instável, não tolera a mobilização, a gente tenta colocar pelo menos o posicionador de 15 graus, e é bem discutível essa coisa do paciente estar instável e não dá para mobilizar, tá? Você já tentou hoje? Né? Então a gente precisa sempre pensar nisso. Nem que seja um pouquinho, tirar a pressão aí dos ossos vai ajudar bastante. Então aqui, gente, é para dizer para vocês que isso é indiscutível, que é um paciente que está em ECMO que a gente colocou numa prancha para fazer sedestação, entendeu? Então o paciente está em ECMO, como é que vocês vão me convencer que a gente não vai mobilizar? Então, a gente precisa mobilizar sim, tá? E a instituição agora está pleiteando, né? Então, para a jornada Magnet de Excelência American Nurses, que é uma credencial, que é para fazer um centro certificado, né? De lesão zero por pressão. A gente está aí nessa jornada só para se inscrever, é um baita de um caminho, né? Agora, para conseguir, é um caminho enorme, parte 2. Então, vamos olhar para isso também, né? Bom, gente, trouxe algumas mensagens agora no final, né? Já finalizando aí nossa conversa. Na UTI, a gente precisa cuidar de tudo. E do paciente grave, a gente precisa olhar para tudo. Né? Então, a gente tem essa escalinha aqui, né, de gravidade. Então, é assim: se a coisa não é importante, não é urgente, elimine das suas tarefas. Se é importante, mas não é urgente, programe, né? Escreva lá no seu papelzinho minhas pendências do dia: coletar gasometria, coletar tal cultura, mandar chamar um raio-x, né? Em ordem, o que é mais importante? O maior aprendizado na UTI é priorizar, né? Se não é urgente, mas é importante, delega. Precisa ser você? Né? Claro que eu não vou ser aquela pessoa que for mandar os outros ficarem fazendo tudo, mas assim, geralmente fica tudo em cima do enfermeiro, né? A gente abraça tudo. Será que eu realmente preciso fazer tudo? Será que eu não posso dividir com um colega? Será que eu não posso ver o que realmente tem que ser eu e o que eu posso compartilhar, né? E se é importante e é urgente, faça agora, que é a teoria das prioridades, né? Bom, com a Covid, precisamos aí,
em 2019, né? Reestruturar o serviço de saúde, ir atrás de recursos, pensar em expansão de planta física e de novas contratações, né? Então, físico e pessoal. E aí precisamos de treinamento, contratamos pessoas recém-formadas, os mais velhos precisaram de resiliência, os mais novos também, os mais velhos para ensinar, os mais novos para aprender. Então, esse foi um baita desafio para os serviços de saúde, né, que já eram frágeis antes da pandemia, né? E com o depois ficou difícil para todo mundo. Então, cuidar do paciente séptico já era difícil. Fazer antibiótico na primeira hora, dar diagnóstico de sepse na primeira hora é extremamente difícil. Agora, imagina um sistema que já tinha suas dificuldades enfrentando a pandemia. Então, foram muitos desafios, foram muitas mortes, foram muitos medos, né? Então, o profissional da saúde tinha antes cuidava do paciente, sentia pelo paciente, mas era assim: eu estou bem, estou cuidando do meu paciente, né? Com a Covid, eu estou bem? Será que eu estou bem? Será que eu não vou me contaminar? Será que eu não vou pegar? Você não está cuidando do seu paciente mais como era antes. Agora você também corre riscos, né? Isso foi extremamente complicado para quem viveu isso tudo. Aí teve toda a incerteza da vacina, né? Como ela demorou para chegar aqui no Brasil e a impotência que a gente sentiu. E o impacto, né, para os serviços de saúde é pensar aí no pós-Covid, né, no paciente que ficou super grave, como é que eu estou devolvendo esse paciente para a sociedade, né? O que sobrou dessa pessoa depois de sobreviver a essa pancada na terapia intensiva, né? Pensar na fragilidade do paciente que eu estou devolvendo para a sociedade, pensar na unidade básica de saúde que vai receber esse paciente, que vai ter que cuidar desse paciente. E a unidade básica de saúde continuou trabalhando na prevenção, continuou trabalhando com os pacientes com doenças crônicas, né, que vem aí além da Covid. Então, as pessoas não deixaram de ter diabetes descompensada, não deixaram de ter hipertensão descompensada, não deixaram de ter seus problemas crônicos, né? Então, o serviço continuou com essas demandas e precisou fazer todo o acompanhamento, né? Então, foi um baita de um desafio, precisou de muita reestruturação, precisou de muita resiliência, foi extremamente difícil, né? E aí eu quero dar só uma pincelada sobre cuidados paliativos, né? Que todo o tratamento aí do paciente grave tem que ser sempre guiado por metas e o objetivo é sempre qualidade de vida, né? Quais são os objetivos que eu tenho para aquele paciente para fazer essa terapia. O planejamento do cuidado deve ser sempre feito em parceria com a família. Tem que estar tudo muito bem alinhado. Cada vez que eu vou furar, cada vez que eu vou levar para exame, cada vez que eu vou levar para o centro cirúrgico, tem que ficar tudo muito bem alinhado para ver quais que eram as reais vontades do paciente, para não ficar aquela coisa, eu vou fazer porque o médico me mandou, o médico eu vou fazer porque a família quer, a família eu vou fazer porque o médico titular falou que dá para fazer, sabe? Tem que ser uma comunicação efetiva, tem que ser uma coisa com todo mundo junto, para discutir qual que era a vontade do paciente, o que que vale a pena fazer, né? É importante reconhecer precocemente a disfunção de múltiplos órgãos para saber sobre o grau de investimento do paciente, né? E pensar no depois, que se o paciente, vamos dizer assim, vamos continuar investindo nesse paciente. Tá, se ele conseguir sair, que já é super difícil se ele ficar super grave, né? Se ele conseguir sair desse momento, como é que vai ser o depois? Como é que vai ser a qualidade de vida dele? Será que ele queria? Será que ele quer? E quem melhor vai responder isso é a família. Ou o paciente mesmo, se ele chegar. É importante conhecer o nosso paciente e as suas vontades, né? E aí eu trago uma mensagem para vocês, né? Que quando eu vi essa mensagem no LinkedIn, eu peguei para a vida, que é: seja gentil e calmo com as pessoas. Quase ninguém está bem. Cara, o que a gente passou com a pandemia foi extremamente difícil, foi extremamente delicado. E ainda está difícil. E já era difícil antes da pandemia. Então, cada pessoa tem a sua batalha,
cada pessoa tem o seu dia difícil, cada pessoa tem as suas dificuldades, as suas inseguranças, os seus medos, as suas famílias, cada pessoa está nesse mundo aqui, nesse planeta escola, aprendendo. Então, quando a gente for tratar, quando a gente for se relacionar, quando a gente for conversar com alguém, a gente precisa pensar nisso. Cada um está enfrentando a sua batalha. E aí, a mensagem que eu deixo é essa: seja gentil e calmo com as pessoas. Quase ninguém está bem. E estar bem por fora não reflete o por dentro, né? Então, gente, muito obrigada. Eu espero ter contribuído um pouquinho com o evento. Agradeço muito pelo convite, tá? Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, eu deixei aqui embaixo meu nome, tá bom? Vou fechar aqui a apresentação. E é isso, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Uma ótima tarde, ótimo dia para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode ser pelo LinkedIn, tá bom? E é isso. Muito obrigada.